Fala, geração Zapping! Bom, gente, como então eu já tinha falado, né, nosso primeiro vídeo do bate-papo com o Pô Fechou, a ideia é a partir dos comentários de vocês, das dúvidas de vocês, que vocês trazem para mim e mandam tanto no Google Classroom ou até aqui no YouTube mesmo, a partir dos comentários e da interação de vocês, a gente ter uma conversa informal, né, de temas relacionados à história, enfim, de a gente fazer um bate-papo, uma conversa, um diálogo, né? E o diálogo de hoje foi motivado por uma aluna, né, do nono ano, a Gabriela, e ela me mandou um comentário que eu achei muito legal. E aí, não, então vamos fazer realmente um vídeo específico falando só sobre o tema que ela acabou apontando. Nós estávamos discutindo no nono ano sobre o processo de modernização do Brasil no início do século XX, mais especificamente no Rio de Janeiro, né, com a revolta da vacina e todas as políticas que estavam sendo empregadas lá no Rio de Janeiro. E aí eu fiz um paralelo com a minha dissertação do mestrado, falei um pouquinho sobre Joinville, que também estava nessa lógica, né? No Rio de Janeiro a gente percebe, então, essas mudanças e transformações a partir de 1904, e em Joinville, a partir de 1906, na verdade, ao longo do século XX, né? Mas no início, principalmente, a gente percebe, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, alguns passos sendo tomados aqui em Joinville também. Aí a Gabriela colocou, então, para mim, professor, achei a aula bem explicativa e interessante. Poderia fazer um vídeo no canal falando um pouco mais sobre Joinville, seu passado, curiosidades, enfim. Ficaria muito legal um vídeo nesse sentido. E aí, né, na verdade ela me deu essa ideia de então a gente discutir um pouquinho mais especificamente sobre Joinville, porque na aula virtual eu não consegui, obviamente, ter esse contato e eu só joguei as fontes. Então, a partir de agora, a gente pode conversar um pouquinho mais, né? Eu vou tentar ser um pouco sucinto, resumido, que é difícil para um historiador, né? Mas pelo menos tentar dialogar com vocês. Se vocês gostarem, vocês podem colocar aqui nos comentários e quem sabe a gente pode fazer então outras rodadas de diálogos também nesse sentido. Eu no finalzinho do vídeo também tenho uma dica para dar para vocês, porque a ideia não é eu trazer fotos, tá? Registros nem nada. Temos algumas imagens mesmo aqui da cidade de Joinville no início do século XX, mas é a gente discutir mesmo. Só que no final eu vou dar uma dica para quem gosta mesmo de ver essas imagens antigas e como que era a vida mesmo naquele período. Como eu tinha falado para vocês, a gente estava discutindo então sobre como estava o Rio de Janeiro, São Paulo, né, no início do século XX. Estávamos estudando sobre a Primeira República, as transformações que estavam acontecendo no país naquele período, e aí eu fiz um paralelo com Joinville, pois também tem uma citação aqui da dissertação para ler para vocês. Então, esse processo de modernização à luz do que estava acontecendo na Europa, né? Na verdade, eles queriam trazer essas transformações aqui para o Brasil, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, e em Joinville acontece principalmente a partir de 1916. E aí eu vou deixar também aqui na descrição, quem quiser ler, é um artigo muito interessante da jornalista Maria Cristina Dias, né, aqui de Joinville, grande jornalista, e aí ela escreve, o artigo é exatamente esse, 1916, o ano que se transformou em um marco no desenvolvimento de Joinville. Né? Eu vou deixar aqui na descrição, e aí é bem legal, a matéria também tem alguns registros de imagens, e aí vocês podem ver então como que foi essas transformações ao longo então da década de 10, década de 20 e essas transformações que aconteceram na cidade. Maria Cristina Dias ela coloca 1906 como um marco, né? Porque o que está acontecendo na cidade de Joinville? É em 1906 que, por exemplo, o Hospital de Caridade é inaugurado. O Hospital de Caridade, quem é aqui de Joinville sabe que na verdade é o quê? É o Hospital São José, né? Que está até hoje com as portas abertas, graças a Deus, né? Aos trancos e barrancos com todas as coisas que acabam acontecendo. Ele é um hospital centenário e ele surge a partir de 1916. Junto com ele, também a estação ferroviária, né? A estação que hoje a gente conhece como Estação da Memória, né? Na frente do Big, ele também é inaugurado em 1906 e ele vai ser a ponte de ligação mesmo entre o comércio aqui da região e levando para o Porto de São Francisco. E ele também está fazendo parte de toda uma integração do Brasil, ali no início do século XX, e aí Joinville está todo inserido mesmo nesse contexto. Então isso que é interessante, então de ver que na verdade Joinville está seguindo os passos do que a gente estava estudando, por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sobre a inauguração, eu achei muito interessante uma citação que eu encontrei aqui também, né, do jornal Agora a Notícia, que aí do Carlos Ficker, é um pesquisador também da cidade, né, que pesquisou muito sobre a história da cidade, referência para quem é da história, e aí ele coloca como que foi aqueles momentos em 1916. Vou ler para vocês rapidinho. Às 5h20 da manhã,
Debaixo de vivo entusiasmo popular, o primeiro comboio entrou na estação, em Joinville, pois pela primeira vez ecoou o silvo estridente da locomotiva. Se imaginem agora, lá em 1906, hoje, né, a gente com todas essas tecnologias, carro, enfim, todos esses meios de transporte, a gente não consegue conceber o que era para um joinvilense estar vivenciando a vinda do trem para a cidade. E outro detalhe, quem mora aqui na cidade sabe, né? A estação ferroviária é na zona sul de Joinville, naquele período afastado do centro da cidade. Hoje, na verdade, a gente sempre diz, né? O trem ele corta na cidade, no centro da cidade. Não, ao contrário, nós é que invadimos aonde estava o trem, porque a cidade cresceu, né? E hoje eu moro mesmo aqui na região sul, é um tormento quando a gente tem que passar, porque eu quando ia para a escola, né? Quando eu vou para a escola, se Deus quiser logo a gente volta, eu acabo pegando o trem mesmo em 3 pontos. Então, assim, no dia a dia, a gente fica xingando o trem, porque na verdade, né, o trem tem que. Não, na verdade, não é o trem que está passando no nosso caminho, é nós que estamos passando no caminho do trem, porque o trem veio bem antes da gente. Então, uma reflexão também. Então, na verdade, a cidade cresceu e acabou pegando o que seria o interior e onde passa o trilho do trem, né? E essa reflexão é bem interessante. Então, assim, o quanto que, na verdade, para aquele período era modernidade e para hoje, na verdade, a gente vê muito mais à frente, né? Mas tentem se enxergar naquele período, então, que eu não tenho nada desses meios de transporte e eu estou vendo, então, agora o surgimento do trem, da locomotiva, aqui na cidade, né? Como um mensageiro de felicidade que traz a seus habitantes um porvir risonho na senda do progresso. Novamente a ligação com o progresso, né? A cidade, enfim, avistava no seu horizonte o primeiro trem vindo na linha férrea que ligava de São Francisco ao sul, São Francisco do Sul a Joinville. E aí, é a partir dessas transformações, né, que Joinville vai ser, como a Maria Cristina Dias coloca, né, o pontapé, então, para o progresso na cidade de Joinville ou desenvolvimento urbano, né? Além disso, né, a gente vai ver a questão da educação, as escolas começando a surgir, não em 1906 especificamente, mas a partir daí várias políticas acontecendo na cidade. E aí ela coloca também, traz aqui, né, os memorialistas Adolfo Bernardo, a Ellie Herkenhoff, né? Se então você gosta mesmo dessa história de Joinville, fica aqui a dica, tá? Ela também é uma grande pesquisadora, ela traz vários relatos da cidade, tanto no período da colônia quanto no início do século XX, né, meados do século XX, e também aqui tem outros relatos que a gente pode trazer, quem sabe, num outro vídeo. Mas enfim, além disso, a luz elétrica, né, porque é a partir daí que então também se começa a difundir a luz elétrica em Joinville, né? Joinville já estava dando os primeiros passos, só que é a partir daí que na verdade a gente vê mesmo a iluminação urbana. E aí que vem uma das citações que eu acabei colocando para os alunos, né? Quando eu estava pesquisando, eu pesquisei, na verdade, 2 teatros aqui da cidade, o Teatro Nicodemos, que hoje a gente conhece como Cine Palácio, e se você não conhece nem como Cine Palácio, porque você é bem mais novo ainda, você vai conhecer como a Igreja Universal do Reino de Deus, porque está ali na frente da Praça da Bandeira, né? Enfim. Mas eu pesquisei esse teatro, que no início do século XX ele era denominado como Teatro Municipal, depois foi para Teatro Nicodemos. E o Harmonia Lira, que é um prédio que ainda está em funcionamento, né? O Teatro da Sociedade Harmonia Lira, que foi inaugurado em 1930, o Teatro Nicodemos em 1917. E aí eu pesquisando isso, né? Eu trouxe alguns recortes, trouxe várias, trabalhei com história oral, enfim, mas o foco do nosso diálogo de hoje é sobre as transformações que acabaram acontecendo em Joinville e tentar se imaginar como que era Joinville naquele período. E aí a minha pesquisa, né? Então aqui, ó, Teatro Nicodemos, hoje então a gente conhece como Antigo Cine Palácio ou como quem visita a cidade ou quem conhece o prédio atual, na verdade a atual Igreja Universal do Reino de Deus. E também o prédio do Harmonia Lira, deixa eu ver se tem uma foto aqui. Harmonia Lira, na Rua 15, na verdade na mesma Rua 15 a gente tem o Harmonia Lira e o Teatro Nicodemos. E aí, numa das citações sobre a inauguração, o que me chamou a atenção
é o jornal Gazeta do Comércio, em 1918, que ele vai falar sobre como que estava o centro da cidade, né? A Rua 15, que na verdade então fica o Teatro Nicodemos e a Sociedade de Harmonia Lira. Aí em 1918 vai vir o general Lauro Miller para a cidade de Joinville, vai ser feita uma festa, né, de recepção ao general, e em 1918 a Gazeta do Comércio relata como que foi essa vinda, como que foi esse evento, que na verdade foi um evento para a cidade de Joinville, e aí é interessante a gente ver algumas coisas que já, 10 anos, né, 12 anos depois, e a gente ainda vê os sinais de como a cidade ainda era pequena. Então, a relação mesmo do processo de modernização acontecendo ao longo dos anos, não foi uma coisa que aconteceu nesse ano e pronto. Foi uma coisa que foi acontecendo ao longo dos anos, né? E aí o jornal retrata, olha como que ele fala, Gazeta do Comércio, 9 de fevereiro de 1918, página 2. Da estação, Senhora Excelência, foi levada em Laudalete ao Teatro Nicodemos, onde grande massa popular esperava a chegada do eminente estadista. No salão enfeitado com palmeiras e flores, achavam-se artisticamente ornamentadas as mesas para o banquete. Era 1h30 da madrugada, quando a Senhora Excelência se retirava para o palacete do Senhor Cipriano de la Penha, que foi posto pelo Senhor José Navarro Lins à disposição do ilustre hóspede. As ruas Santa Catarina e Príncipe acharam-se brilhantemente iluminadas com focos elétricas de 100 velas. O edifício da municipalidade parecia um mar de luz com a sua ornamentação elétrica. As casas embandeiradas davam um aspecto festivo à nossa cidade, que se ufanava em se ter a honra da visita do eminente chefe. Então, assim, o que me chamou a atenção nesse recorte específico é a questão da luz elétrica, realmente, que na verdade isso vai ser tratado, né, nas primeiras décadas do século XX como símbolo da modernidade, né, e embora em Joinville já tivesse a cidade sendo iluminada e tendo, na verdade, a energia elétrica, mas o quanto que, na verdade, isso no centro da cidade chama atenção e é destaque mesmo de jornal, né, destaque de matéria de jornal. Enfim, gente, foi só algumas lacunas, só algumas curiosidades, como a Gabi tinha colocado ali, né? De, na verdade, trazer um pouquinho mais de algumas histórias. Se vocês gostarem, né? Coloca aqui nos comentários, quem sabe a gente fazer outros vídeos, então, também falando um pouco de Joinville, ou falando de outras curiosidades, ou de outros temas que vocês queiram que a gente possa ter aqui no nosso bate-papo, né? Como eu falei para vocês, a ideia não é, na verdade, trazer tantas imagens, por isso que eu só coloquei ali rapidinho dos dois teatros para situarem vocês. Mas a ideia é de a gente ter uma conversa informal. Tu gosta de ver como que era a cidade de Joinville, ou como que era, na verdade, os espaços e tudo mais, as transformações que acabaram acontecendo? Aí vem a minha dica. No Facebook tem uma comunidade, né, que é muito grande da cidade, com fotos históricas e algumas fotos, inclusive, como era antes e como é os dias de hoje. Joinville ontem. Procura lá no Facebook. Joinville ontem, lá tem várias fotos, registros sobre Joinville, como que ela era, né? E algumas fotos, inclusive, feitas as montagens, então, do antes e o depois. É uma comunidade muito legal, né? Que lá tu encontra pesquisadores, pessoas que gostam desse tipo de assunto, né? E principalmente da história de Joinville, e que tem tudo a ver mesmo com o nosso tema de hoje, que é Joinville. E aí o tema, né? Como que era Joinville em 1906? Então, na verdade, como que ela começa a surgir nessa lógica do processo de modernização. Se você nos assistiu até o final, né? Não esquece de marcar ali, hashtag Obrigado, Gabi, pela pauta do vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido, né? Então, também já peço o like de vocês, o like maroto, né? Não deixa de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho e aí compartilhar com seus amigos, porque aí a gente vai realmente divulgando um pouco mais sobre a história da cidade, sobre as histórias que existem, tanto no país quanto no mundo. E é isso aí, gente. Beijo, ganho, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. É isso. E acabou.